sempre dava um jeito de enfiar teatro, principalmente, nas ações de marketing que eu fazia. Pega ali à noite a esposa, sei lá, o filho, e vai ver uma peça de teatro, como se aquele universo fosse muito distante da vida dele. E não é. Se você for pensar no nosso cotidiano, a gente precisa da arte o tempo todo. Para ter uma solução criativa, para se comportar na frente de alguém, para ter um insight, para ter um silêncio, para ter uma reflexão sobre, entendeu? Eu quis dar o sentido desse morar conectado com essa essência. E não uma essência de uma arquitetura que se repete num commodity que é a maioria dos produtos imobiliários. Cara, por que isso? Por que tirar a cor das pessoas, entendeu? Eu tô assim a favor da cor. E é isso, enquanto a gente tá vivo, a gente tá aí, né? Entendendo o que estamos fazendo aqui e transformando isso em alguma coisa. Que tomara que seja arte, né? Adriana, para começar, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, queria agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo. E a ideia do projeto é essa, a gente conversar sobre arte, e tem uma coisa muito interessante hoje, que você é a primeira pessoa que eu convido que não trabalha exclusivamente com a arte, não está envolvida exclusivamente nesse universo da arte. Sim. E eu gostaria de levar a conversa para esse lado, assim. Queria começar entendendo o que você faz, qual é a sua profissão, e depois a gente entender como a arte chegou na sua vida e, enfim, qual é o papel dela. Tá tudo rodando. Tá bom, legal. Então, Luiz, como é que eu te chamo? José Luiz, pode ser Zé. Zé. Chama de Zé, tá Ai, tudo certo. Melhor ainda. Então, Zé, eu que agradeço o convite, né? É sempre bom a gente estar numa mesa conversando com alguém que tem interesses em comum e outras pessoas talvez ouçam, né? Nos ouçam e possam também trocar, né? Sim. Mesmo que não pessoalmente, mas através das ideias, o que pensam, o que fazem, né? A partir do que a gente conversa. Então, assim, a minha história, basicamente, eu já estou com 58 anos, então já tenho uma história aí. Mas eu digo que eu sou uma atriz adaptada, assim, uma artista adaptada. Sim. Eu nunca consegui exercer para valer a arte. A arte sempre pulsou em mim, desde que eu sou pequena. Ah, desde a infância, Desde assim, não é sempre. algo recente. Não, desde sempre, assim. Tanto nas artes gráficas, como no teatro, na comunicação, enfim. E é fato que, assim, vem de uma geração que a gente precisava escolher algumas profissões mais sérias, como até hoje, né? Tem esse preconceito e tal. E eu acabei indo para marketing, fiz área de marketing na SPM em São Paulo, eu sou de São Paulo. Uhum. Acabei trabalhando na área de comunicação e marketing, depois eu acabei indo para uma agência, eu trabalhei como gerente de marketing de uma imobiliária grande em São Paulo, e quando eu vi eu estava fazendo marketing imobiliário. Entendi. E aí me envolvendo nessa área que é a sua, que é engenharia, a anterior, e publicidade parece que também, né? E quando eu vi assim... Tem um caminho parecido, até o motivo de ter entrado é muito parecido. Então, e assim, o artista sempre latejando. Só que assim, aí eu acabei vindo para Curitiba para atender um cliente que eu tinha começado a dar uma consultoria aqui, acabei vindo para cá, montei a minha agência e a minha vida então foi visitar a obra, construtora, incorporadora, imobiliária, capacete na cabeça, tentando conceituar e conceituando produtos imobiliários, serviços, produtos, empreendimentos para serem vendidos. Sim. E a minha vida até outro dia foi isso. Só que no meio dessa história, a arte gritando. Ali atrás. Sim, ali atrás, aqui na... E assim, só para fechar esse bloco, eu sempre dei um jeito de enfiar arte nessas histórias. Então, eu já fiz ação com teatro na rua, já fiz roteiro de peça para imobiliária, inventei uma situação onde eu tinha que ter isso ali para os peões de obra. A gente fez uma peça chamada Custo, Prazo e Qualidade. Então, eu sempre dava um jeito de enfiar teatro, principalmente, nas ações de marketing que eu fazia. Uhum. E a sua arte é o teatro? Sempre foi o teatro ou tem outras vertentes aí? Acho que a gente gosta de tudo, né? Mas, assim, o que realmente me derruba é o teatro. O teatro, eu acho, assim, de uma potência, de uma força incrível, assim. E o que tem no teatro que te brilha tanto o olho, assim? Qual é essa força? O que você enxerga no teatro? Essa é uma boa pergunta, né? Eu te pergunto assim, de uma posição de um cara completamente leigo no teatro, porque eu venho, enfim, eu comecei lá atrás com dança e música e isso evoluiu hoje para o audiovisual,
mas o teatro eu não tenho um pé lá, então eu não entendo muita coisa, eu não consigo entender esse sentimento, e eu vejo que quem tá dentro do teatro fala com essa paixão, fala com esse amor. E eu queria entender melhor o que é isso, assim. Sim, eu acho que vai muito da natureza de cada um, né? Como é que cada um enxerga o mundo. Mas, não sei se são minhas 5 casas em Áries, eu tô lascada nessa vida, só eu sei. Minha irmã é ariana, então eu sei como é. Você sabe como é, né? O outro lado, né, que sofre com a presença de um ariano, mas tudo bem, a gente, né, ainda vai conquistar o paraíso. Eu sou de peixes, então eu tenho essa paciência. Ai, que bom. Pronto, aí um carneirinho, um peixinho, a gente vai se entender aqui. Mas eu acho que é a coisa visceral. Porque, assim, por mais que você decore um texto, por mais que você tenha uma boa proposta, o teatro sempre vai te chamar para o momento presente e, mais do que isso, a sua arte só acontece com a intervenção da plateia. Então, no cinema, não. Você faz ali, tá tudo bem, pode ser um filme incrível, mas você ainda vai ser um artista que vai estar separado por uma tela e uma plateia que você não sabe quem é, né? Você não tá olhando no olho. Não tá olhando no próprio... Na dança, talvez um pouco, mas de forma mais plástica, mais estética, mas o teatro, não. O teatro, você tá ali, um fio condutor entre o teu coração e o coração daquele espectador que é direta. E isso realmente me fascina. Pô, que legal. E como que você vê como que você traz o teatro pro teu trabalho, dentro do marketing, dentro das agências, dentro do universo imobiliário, assim? Tem essa aceitação? Como que você traz isso? Então, hoje Qual que é a eu influência? estou em plena fase de transição. Uhum. Eu estou indo para uma outra área do imobiliário, mas como incorporadora. Estou criando um empreendimento que eu já fiz um primeiro modelo de negócios no Cajuru e agora nós vamos fazer um no Boa Vista. Isso está acontecendo agora, nesse exato momento. Esse é o Uni? Umi? A Umi, a Vila Umi. A Vila Umi. Né? Uhum. E a Vila Umi, teoricamente, não tem teatro lá dentro, tem arte. Tem muita arte, mas teatro não. E o que acontece? Acho que as pessoas entendiam só como uma ferramenta. Eu acho que, assim, à medida que você vai ficando muito engessado, né, com os processos da vida, o ser humano, ele vai encolhendo, né? Em vez de ampliar, ele encolhe. Então, em vez dele entender que tudo faz parte de uma organicidade da própria vida, não, ele elenca, né? Isso aqui é arte, isso aqui é trabalho, isso aqui é processo, isso aqui é insight. E não, é tudo junto e misturado, entendeu? E ainda mais na área de engenharia, da concretude do mundo de empreendimentos, dos investimentos, isso é um lugar quase proibido. O cara, o que ele faz? Ele pega ali à noite a esposa, sei lá, o filho, e vai ver uma peça de teatro, como se aquele universo fosse muito distante da vida dele. E não é. E não é. Porque a gente costuma colocar essas coisas da vida num lugar especial. E se você for pensar no nosso cotidiano, a gente precisa da arte o tempo todo. Para ter uma solução criativa, para se comportar na frente de alguém, para ter um insight, para ter um silêncio, para ter uma reflexão sobre, entendeu? Então, a gente é meio limitado, eu acho, o ser humano como um todo. Bonito escutar isso. Eu concordo. Eu concordo. Não sei se eu acho triste. Não, eu acho legal, porque assim, eu venho desse lugar, a minha formação em engenharia, durante o período de formação a gente vai aprendendo a lidar com norma, com processo, com regra. E como você falou, assim, eu sinto que eu fui sendo limitado nesse processo, porque quando você está falando de uma obra, eu não tenho espaço para erro. Eu não posso tentar de novo amanhã se eu errar hoje. Então eu tenho muitas essas normas para seguir, muitos processos. Eu tenho pouco espaço para criatividade ali dentro. Sim. E eu vejo que a arte para mim veio desse lugar também. E eu acho que eu entendi o que você quis dizer de quebrar um pouco essas regras que a gente vai se colocando. Não sei se faz sentido para vocês. Na verdade, a sociedade foi feita, o sistema tá voltado para isso. Você tem que ser uma pessoa produtiva, né, e produzir, e ter o seu sucesso financeiro a partir dessa produção, mas se criou pouquíssimo espaço, né, para um ócio criativo, para uma... Não, peraí, respeitar um pouco esse lugar mais recuado, né, deixa eu me afastar um pouco e olhar o que está acontecendo para ver se isso faz sentido, ou se eu poderia ser mais... trazer benefícios de uma outra forma, né? Claro. E eu fico feliz, porque essa geração que está em crise aí, ela está colocando essa crise justamente porque ela está colocando isso em cima da mesa. Sim. Né? Então o pessoal fala, mas essa geração tá assim, tá mesmo, porque o que a gente criou até agora é muito limitante. A gente não está conseguindo explorar todo o nosso potencial, toda a nossa forma de ampliação como ser humano, entendeu? Sim. E eu acho isso uma pena. E a arte entra nesse lugar. Exatamente. A arte entra muito nesse lugar. Pô, que legal.
Voltando um pouquinho ali, você falou da Vila UMI, que é um projeto seu, que você está criando a segunda unidade agora. Sim. O que exatamente é esse projeto? O que é a Vila UMI? Porque eu vi no seu Instagram, lá fiz a tarefa de casa, foi te stalkear. Foi me fuçar lá pra ver o que tinha. Aí eu vi que existe a Vila UMI e a Casa UMI. O que é cada um? Quais são as diferenças? Sim. Então a Casa UMI foi um projeto que a gente acabou encerrando enquanto espaço, né, o ano passado, mas a Casa UMI lateja, porque ela é um espaço, como a Cássia tem aqui, do coletivo, das pessoas, de poder trazer arte, de poder fazer projetos. A gente recebeu muitas coisas lá, ensaios de peça, QG de produção de longa-metragem, festival de hip hop, evento infantil, contação de história, teve muita coisa, né? A própria agência trabalhava lá. Então foi um jeito também de eu me enfiar. Sim. Falei, olha, já que a arte não conseguiu aqui a arte, então que a arte, se é montanha não vai Maomé, se é Maomé não vai ter montanha, a montanha vai até Maomé, mais ou menos assim. Que legal. Então, e eu falo que eu fechei esse espaço, né, por conta dessa transição, mas ele está latejando. E a Casa UMI era esse espaço para arte mesmo. Para arte, isso. Seja qual for. Seja qual for. Batia na porta, Adriana, tô querendo, não sei o que, preciso de um espaço para... Vem, só vem. Que legal. Né? Rolou muita coisa lá durante 5 anos. E aí, realmente, eu, assim, depois de 20 anos de agência, eu dei uma cansada. Então, tudo isso que eu estou requisitando pelos jovens, eu acabei falando, não, Adriana, a hora é agora, porque daqui a pouco você morre, todo mundo morre. Uns estão mais perto, outros estão mais longe. Então, com 30 anos, eu tinha que fazer o meu corre. Acabei criando meus 2 filhos sozinha, então não tinha muita escolha. Só que agora eu falei, não, agora você pode minimamente... Só que o lugar de você, assim, recuar, olhar e falando, eu quero dar um sentido, a vida cobra uma pressão aí, sabe? Ela não vai te dar isso de bandeja. Ela não vai falar, não, só porque você decidiu agora, que beleza, sai cantando com os passarinhos, sabe? Pega as borboletas e sai voando. Não. Tanto que eu tô aqui hoje com você, mas eu tô com frio na barriga. Porque essa semana eu tô bem às voltas com mais um passo que eu tenho que dar nessa direção. Entendi. De dizer, bebê, você bancou, então vamos ver onde você vai. Eu quero ver se você tem estômago, entendeu? Sim, e é um novo processo de descoberta, né? Com acertos e erros e tudo. Isso. E o primeiro, assim, eu acertei muito o produto, errei muito a conta, que traz uma dor de cabeça e uma dor de barriga incrível. Eu imagino. E eu tô tendo a chance de agora acertar. Desculpa a pergunta, mas qual é o tamanho do seu produto aí? Então, você está falando assim, da Vila, né? A Vila, o que é? É uma ideia sustentável de trazer... Tudo bem, eu fiz com containers o primeiro, o segundo você com casas modulares, né, que já saem assim, que a gente chama de engenharia off-site, que você tem um galpão gigante, então em vez de fazer arte, a gente faz casas, pum, pum, pum. E uma sai atrás da outra. Só que assim, eu quis dar o sentido desse morar conectado com essa essência. E não uma essência de uma arquitetura que se repete num commodity que é a maioria dos produtos imobiliários. Então, se você pegar... Você sente isso também, então? Você sente? Nossa, demais. Menino, demais. Sabe, pra mim, tá ficando tudo muito igual. Parecido, o sofá é parecido, o tapete é parecido, as portas são parecidas, tudo cinza, Casa tudo cinza, bege. Quando tem um marrom é a cor, né? Quando tem marrom é colorido. Exatamente, a cor é o marrom. E aí, como eu estou há 20 anos nesse mercado olhando para isso, eu falei, não, vamos trazer cor para as casas, vamos trazer cor para o mobiliário. Só que assim, o pessoal pensa, você fala assim, não, se você da fatia econômica, põe cor, né? Eu vou usar uma expressão bem grosseira, que é tipo, se é pobre, mete cor, porque... Cara, por que isso? Porque tirar a cor das pessoas, entendeu? Eu tô assim a favor da cor, e de formas diferentes, e não necessariamente de entupir coisas, de tirar a prata, de tirar o dourado, não é contra. Mas as pessoas querem outras coisas, querem o orgânico, querem o colorido, querem a natureza. Só que assim, o alto padrão tem isso. Ele pode pagar por isso. E ele nem usa. Pior é isso. Ele paga e não usa, porque ele precisa... A não ser que ele esteja aposentado, né, com investimentos pelo mundo inteiro. Mas se você é um cara que está na lida ainda e ganha lá os seus 50, 100 mil por mês, você não vai ter tempo para ficar no espaço zen, gente. Você vai trabalhar das 8 às 10 da noite para sustentar o status que você criou para si mesmo. E nada contra. Mas eu acho que assim, quem está a fim de ter uma vida mais simples, num lugar menor, colorido, gostoso, que eu tenha painéis artísticos, que eu tenha pessoas que possam lá intervir, que eu tenha energia solar, que eu tenha compostagem, que eu tenha outros recursos para tornar minha vida mais fácil, mais interessante e mais coerente, a Vila UMI é isso.
Pô, que legal. É isso. Tanto que Quero o conhecer. slogan... Quero conhecer. Tanto Pô, que o demais. slogan da nossa vila é Vila Umi, viver é uma arte. Isso significa Umi. Umi é mãe, em árabe, Ah, tá. tá? Mas o slogan, né? Viver é uma arte. Viver é uma Pô. arte. Então tem tudo a ver com o que você está falando aí. Que legal isso. Que é Quero sempre conhecer, eu vou lá. jeito. Não, a hora que você Que show. quiser, vai ser um Nossa. prazer. E pô, é legal que você tocou num lugar muito, muito específico, assim, que é uma opinião que eu tenho, até a conversa aí em casa, assim, com a minha esposa, a gente chega nesse assunto, porque a gente tá nessa fase de comprar apartamento, fazer uns investimentos e tal, e olha ao redor e sente exatamente isso, tá tudo muito igual, tanto Sim. que no Muita nosso... linha de produção, né? Tanto que, assim, no nosso ciclo de amigos, assim, tem um ciclo de amigos mais próximos, que tá, né, numa fase muito parecida, você vê que o pessoal tá buscando essa... E eu acho que é até um movimento do mercado mesmo, buscar apartamentos mais antigos para reformar, porque ali tem uma identidade. Sim. E a gente não vê nada de novo sendo feito nesse sentido. Então é muito confortante saber que tem gente com esse olhar e fazendo esse movimento, assim. Tem. É legal, tudo bem que para chegar no mercado como um todo, eu acho que é um passo ainda, né? Mas É um Mas passo, é um lugar arriscado, mas assim, e é propor para cada unidade, a gente vai entregar as unidades da próxima, como eu fiz no primeiro, pronta para morar. Então, claro, eu arrisco a não ter exatamente... pronta mobiliada, você diz? Mobiliada e decorada, com tudo. Tanto os eletrodomésticos, mas, por exemplo, assim, nós estamos aqui olhando um violão. Pode ser que tenha uma unidade que tenha um violão pendurado. Pode ser que tenha uma unidade que tenha quadros, eu levo muitos quadros de artistas da cidade, sabe? Sim. Com uma curadoria mesmo. Eu tenho, assim, entre uma unidade e outra, um painel feito por artistas diferentes. Que legal. Para que as pessoas se relacionem com esse imóvel e possam entrar e sair de onde moram, sendo impactados por essas coisas que geralmente você só iria ver no museu, num dia que você tivesse disposto a caminhar pela cidade. E eu quero que as pessoas tenham isso quando acordam, todos os dias. Que legal ver isso. Nossa, eu fiquei curioso demais para conhecer a vila. Sim. Que show. E voltando para o assunto arte, assim, na sua vida, você é atriz, essa é a sua arte principal hoje. Quais são os seus projetos envolvendo vivendo a arte, vivendo a atuação, vivendo o teatro? Então, assim, Zé, no teatro, a minha veia geralmente é cômica. Já tentei, né? Vou fazer um drama agora. Acabei de passar num casting de um projeto chamado Entre Rosas e Espinhos. A gente começa ensaiando esse domingo, vai estrear em novembro, lá no Espaço Excêntrico do Mauro Zanata. Depois, né, enfim, mais perto eu te dou o serviço, se quiser divulgar em algum lugar, vai ser Por favor. ótimo. Mas eu já fiz 2 solos, né, já fiz o Amores Infláveis, que eu escrevi essa peça, interpretei, que era um casal, e fiz o meu solo 50 Ninguém Aguenta, Você de Cara com a Coroa, que foi uma peça que eu escrevi e interpretei esquetes de personagens. Eu tô quase chegando nos 60, mas eu acho que enquanto for o ENTA, dá para apresentar. 60 ninguém aguenta, 70 ninguém Se adapta. com a coroa, porque a coroa vai daqui para frente até o fim da vida, certo? Você vai somando sketches, né? Exatamente, é essa a ideia. Então, a minha vida como atriz cômica, né, foi sempre olhando para o público, tentando trazer sempre um lugar político de uma mulher com mais de 50 anos, trazendo suas questões, né? Eu não sou muito ativista, eu não sou muito militante, eu não me dou bem com esse lugar, mas eu sou muito ativista dentro daquilo que eu acabo colocando em prática, né? Sim. E então a gente tem... E agora, no Espaço Excêntrico, nós vamos fazer uma reedição da Sexta Cínica, que foi um projeto que a gente conduziu durante 2 anos. Vai chamar A Cena Cínica, e são 16 apresentações que começam em outubro. A gente vai estar em cartaz também lá. Então, esses 2 projetos estão acontecendo simultaneamente agora, daqui para o final do ano. Que legal. Então é uma vida de atriz mesmo, assim, levada a sério. Mas olha, com muitos projetos. Eu estava muito parada. E esse ano, pum, As coisas aconteceram. aconteceram e eu escolhi algumas coisas, né? Escolhi não, né? Fui escolhida porque eu não estou assim nativa, sabe? Estou ensaiando. Não. Eu acabo me enfiando em muita coisa, eu acho, né? Mas fazia um tempo que eu não me colocava nesse lugar aí de agitar. Que legal. Agora tá vivendo a arte muito, assim, intensamente. Vamos dizer, daqui uma semana isso vai estar bem presente aí na minha rotina. Eu vou querer mais informações e para eu ir para eu divulgar, né? Não, você tem que ir. Com Na certeza. Vila Umi, no teatro. Você Não, tem a vida, eu quero me seguir não, agora. agora eu vou atrás. Esquece, já era. Adriana, e uma pergunta, assim, que eu queria te fazer.
eu vejo essa sua personalidade extrovertida, assim, é notável. E eu achei isso muito legal e não sei se isso tem uma relação com o teatro. E eu me vejo num lugar um pouco mais distante disso, assim. Eu sou uma pessoa introvertida, eu sou mais na minha, sou mais quietinho. E Não parece, hein? é um processo. Quando tô vivendo Tudo é um processo. E queria entender, assim, se você vê que o teatro pode me ajudar, se tem algum ensinamento que o teatro poderia trazer para mim nesse contexto, se isso é seu e sempre foi assim, e não sei se tem Cara, muito essa é que uma possa boa ser feito. pergunta. Eu te diria assim, talvez em outros momentos minha resposta fosse diferente, assim, né? Mas eu te digo que hoje, assim, respondendo à luz da minha caminhada, de tudo que eu já vivi, do que eu me percebi dentro do teatro, eu acho que a maioria das pessoas, quando entra, tem uma questão, aí é psicanálise, tá? Perguntar para Freud, mas eu acho que isso está muito associado à maioria dos atores que eu conheço. A possibilidade de, num palco, ser aplaudido, né? Ser reconhecido. Então, eu acho que a maioria das pessoas que buscam o teatro, com raríssimas exceções, que acho que essas aqui acabam caminhando como uma proposta de vida, ficam muito aliançadas com esse lugar do reconhecimento, né? O aplauso vem como um bálsamo, tipo uma droga, né? Um ópio ali, uau. Deve ser uma olha. sensação muito forte. Mas eu te São digo, muitas pessoas, né? É um coletivo muito grande ali, te aplaudindo, te assistindo. imagina, né? Não é um elogio dentro de casa, né? Não, e às vezes quando o elogio não vem dentro de casa, eu acho que o teatro passa a ser um caminho também, né? Acho que muita gente procura o teatro para endossar capacidades que não foram endossadas durante a vida. Né? E aí, quando se descobre nesse lugar aplaudido, fica uma confusão, porque você mistura o teatro com essa tua necessidade, entendeu? Então, levou muito tempo para mim perceber a diferença entre as duas coisas, né? Aquilo que era uma necessidade interna, emocional minha, de ser aplaudida, e que não sustenta o teatro, hein? Vai passar. Entendi. Isso não, o teatro não se trata disso. E de quando o teatro passa a ser um ofício real, que é onde você se coloca à disposição de uma ferramenta de comunicação que é o teatro, para poder levar uma mensagem potente ou não para uma outra pessoa, sem o compromisso de se sentir aplaudido ou não. Então, isso não tem a ver com o fato de ser tímido ou extrovertido. É aí que eu queria chegar, entendeu? Porque o teu compromisso, ele independe da tua natureza. Você passa por cima de... Ele é anterior a isso. Mas isso você só vai descobrir ao longo do tempo. Fazendo. Justo. Você falou que escreveu Os 50 Ninguém Aguenta. Sim. E que o teatro tem essa função de... Esse compromisso que você tem com o teatro tem um pouco a ver com essa mensagem que você quer passar. Essa peça vem desse lugar? Ou são de situações que você passou pela vida e sentiu que seria legal colocar dentro de um texto, colocar num palco de teatro? Você diz em relação aos 50 Ninguém Aguenta? Isso, especificamente, porque foi a peça que você escreveu, sim, né? que eu escrevi, que eu fiquei mais tempo em cartaz. Você é famosa quem? Que eu nunca vi você em cartaz em lugar nenhum. Famosa Adriana. Pelo menos aqui, né, a gente tira uma casquinha, né, Zé? Bom, muito bom. Não, foram esquetes que eu fui montando ao longo dos anos, principalmente na escola, né, do ator cômico, que me permitiu e entrando em contato e exercitando esse lugar da criação. Mas são todas cenas que falam de mim, da minha vida, mas com vieses muito diferentes, assim. Algumas se distanciam um pouco mais, que são talvez as que eu mais gosto, e algumas estão muito próximas com a minha essência. Então, assim, rapidamente, né, eu tenho uma sexóloga argentina, que está um pouco distante da minha... Mas, assim, a forma como ela coloca, imperativa, histriônica, meio desbocado, tem aí a minha personalidade. Outra é uma coelhinha, assim, uma personagem de festa infantil de 50 anos falida, e ela vai fazer uma coelhinha da Páscoa, e ela se ferra inteira, porque ela vai parar no evento errado. Enfim, outra era uma periquita do Star, que eu odeio. Com todo respeito, devem ter mulheres ótimas ali, mas, assim, a grande maioria só... Nunca negociou bem comigo, eu quis me vingar. Vou escrever sobre. Vou escrever, vou fazer um personagem.
Uma recente que eu fiz é uma mulher de bigode, que eu falo que eu nasci com bigode, que às vezes é como me sinto, né? Nesse lugar em Yang, que fica disputando espaço o tempo todo, né? Internamente. E dentro do contexto do mercado imobiliário, então, muito isso mais. deve ser muito forte. Sim. Não, às vezes eu acho que eu realmente tenho bigode. Eu faço assim para ver se ele tá bem escovado. Será que tá ajeitado para entrevista? Cara, Bom demais. Enfim, e tem outras, eu não tô nem lembrando, mas tem aí uns 4, 5 personagens que... Nossa. Ah, e tem a Eva, que ela conversa com a serpente, né? Eu fiz um cordel, em formato de cordel, e aí a questão dela é, tipo, qual que é a tua, cara? O que você fez com a gente? Pô, que legal. Questionando esse lugar dessa mulher, né? Ao longo da história. Que legal. Adriana, por questão de tempo, eu vou agradecer a sua presença. A gente termina por aqui, mas de coração, obrigado por ter topado. Imagina. Sem nem saber o que era, sem nem saber do que se tratava. Vamos fazer e tá tudo certo. Mas obrigado de coração por ter topado, obrigado por ter vindo, por ter aberto seu coração em momentos, por ter compartilhado informações pessoais, a sua história de vida, a sua história relacionada à arte. Enfim, eu agradeço muito, me engrandece conversar com pessoas assim. E eu quero continuar com o seu contato ali, eu vou te incomodar mais um pouco para visitar a vila, para assistir suas peças. E muito obrigado. É isso. De coração. Eu te agradeço de verdade, se de alguma forma eu pude contribuir com você, com quem nos assiste, né, com a arte, eu fico muito feliz. E é isso, enquanto a gente está vivo, a gente está aí, né, entendendo o que estamos fazendo aqui e transformando isso em alguma coisa, que tomara que seja arte, né?